Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mesa de Decisão, que é um talk show de pessoas, aliás, de negócios feito por pessoas. E hoje eu trago uma pessoa que eu me divirto muito, gente. Por quê? Já tô até rindo. Ele é versátil, ele é simpático, ele é competente, ele faz e acontece. Eu gosto de gente que executa e ele tem esse perfil extremamente descontraído. Tanto que nós não temos muita formalidade, aliás, nós temos uma certa formalidade no podcast, porém dessa vez eu falei, libera pipoca, libera amendoim, porque ele é da casa. Então, com vocês, contando uma história, eu quero saber, hein, quando é que foi que ele bateu na mesa e tomou a decisão para chegar onde ele está, e está muito bem, por sinal. Trago para vocês, Thiago Marçaioli, palmas! Minha amiga Lara Matos. É um prazer, já começando com a brincadeira, mas falando sério, é um prazer inenarrável estar aqui hoje, principalmente nesse projeto da Lara, que é muito bom, tá na casa da Lara, oficina de gestão, e eu fico muito feliz de estar aqui. Quando me convidaram, eu na hora falei, claro que eu vou, mesmo porque você está falando de pessoas que constroem negócios, mas você auxilia muitas pessoas a construírem o seu. E quando você abre esse debate, principalmente um debate regional, para uma cidade e para uma região tão pujante, mas que pouca gente quer falar de negócio, porque todo mundo se conhece. Exato. Então, às vezes, as pessoas têm medo de falar da sua vida pessoal, com medo de exposição. Aí, a gente, quando está dentro desse talk show, dentro do podcast, como todo mundo hoje gosta de falar, a gente sente muito à vontade e sente que tem uma função importante, uma prestação de serviço, literalmente, a fazer. E te parabenizo desde já, sem ser piega, sem rasgação de seda, de você ter essa iniciativa, porque falta isso na nossa região. Obrigada, querido. Você trouxe um ponto muito importante. Como estamos todos muito próximos, Santos é uma cidade relativamente grande, são 500 mil habitantes, mas existem bolhas, né? Exato. E as pessoas se conhecem. E elas se incomodam, sim, muitas vezes de expor, mas eu estou te trazendo isso porque eu faço com muito cuidado e muito carinho. Eu coloco muita energia, muito amor nas coisas que eu faço, sem ser piegas também, mas entenda, eu tenho um olhar muito forte para aquele que me contrata e isso faz a diferença. E eu tenho certeza, Thiago, que você inclusive está aí com a sua marca, o que fez com que você chegasse aí, e eu vou querer saber, também é esse lado de você olhar as pessoas brincalhão, de você saber ouvir o problema e resolvê-lo, porque o nosso talento não está no problema, está na solução que a gente traz para quem tem o problema e a gente também tem os nossos. Tem. O ser humano já tem, mas a forma que você, na verdade, todo mundo diz, isso aí é lugar comum, o importante da empresa é que problemas todas as empresas vão ter, mas a forma que ela resolve. A gente já sabe que isso é um mantra corporativo, mas para você conseguir chegar a essa resolução rápida, você vai ter que ter um pouco da teoria, um pouco de conhecimento técnico para saber o modo de fazer. Mas também existem muitas coisas por detrás da coxia que é legal você resolver, mas você precisa mostrar que resolve, você precisa se conectar às pessoas para dizer que resolve, mas não parecer uma propaganda superficial, aquela coisa de que eu quero aparecer. Então tem alguns detalhezinhos que você só descobre com o CPF de como que age o CNPJ. Então quando você traz essa coisa aqui, que a gente fica de frente para as câmeras, nem todo mundo tem essa facilidade, mas que você está de frente para as câmeras, você consegue traduzir e aproximar um pouco a pessoa que está lá do outro lado nos assistindo agora, fala, pô, isso que ele falou, legal, eu também passei por isso. E por que ele fala com tanta naturalidade e eu tenho essa dificuldade? Talvez porque um dia eu tive a dificuldade e só vencendo essa dificuldade para mostrar aquela cicatriz que eu tinha, eu consegui aprender com aqueles que também já tiveram cicatriz. Então essa questão humana é muito importante, óbvio, a teoria é muito importante e você fala também, obviamente, em todo o teu, vamos dizer assim, o teu trabalho, a questão da teoria, do conhecimento, mas é muito importante você ter essa troca com as pessoas. Exato. E aí, falando de história, porque todo mundo tem alguma coisa para contar, sim, eu quero saber quem é Thiago Marçaioli. Thiago Marçaioli tem 48 anos, é pai da Laura e da Beatriz e o mais importante título da minha vida, marido da Tatiana Marçaioli, minha sócia.
de empresa, da vida, e é importante falar da Tati, porque a Tati tem um papel decisivo da história profissional. E então, eu tenho meus 2 irmãos, a gente é uma família aqui na nossa região que é bem conhecida pelo que cada um foi construindo nas suas áreas, meus irmãos no jurídico, eu no meio de evento, eu fiz evento muitos anos, há 31 anos eu estou nesse meio de evento, comecei com 16 anos, trabalhei em todas as casas noturnas até mudar para São Paulo e lá construir minha carreira. E fui nadador, gosto de eventos, como falei, e uma pessoa que, formada em economia pela PUC São Paulo, pós-graduado em administração pela USP, também, falando um pouco aí de conhecimento técnico, também tenho a primeira pós-graduação, primeiro MBA em gestão de condomínios pela FIA Business School, que foi um curso que eles lançaram e depois fizeram essa primeira turma embrionária e agora eles estão estruturando para começar a divulgar mais. E tenho a única certificação para síndicos homologada pela Fundação Vanzolini no Brasil, que é o Síndico 5 Estrelas. Então, sempre gostei de estudar, sempre fui um cara que privilegiei isso, só que nunca deixei de estar ao lado de pessoas. Trabalhei no mercado financeiro muitos anos, no Itaú, foi a minha grande escola, a maior escola da minha vida, independente das titulações. O Itaú foi o lugar que eu mais aprendi, porque eu me relacionei com gente muito estupidamente inteligente, pessoas de Harvard, de Wharton, de Kellogg, de todas as grandes, de Sorbonne, de todas as grandes universidades do mundo, que foram meus pares ou que foram meus chefes. Então, isso foi o grande aprendizado, porque você começa a estar acompanhado de pessoas de alta performance. E isso, estou falando de 22, 23 anos atrás. Foi um grande aprendizado e eu falo que o Itaú foi certamente a melhor decisão profissional e certamente a melhor escola que eu tive na minha vida profissional. Muito bacana. Eu não sabia que você era economista. Acho que alguém comentou comigo, alguns amigos em comum. Eu falei, poxa, que legal. Eu estou estudando, eu estou fazendo MBA em economia. Eu sempre gostei, mas eu nunca me aprofundei. Aí dessa vez eu falei, deixa eu estudar. Não é tão simples assim, né? Tem a parte que eu gosto, que é a parte do Jornal Nacional. Sim. Tirando isso... Quando você vai ver com profundidade é mais difícil, pilares econômicos, curva de oferta e demanda, não a oferta e demanda do teu negócio, mas da macroeconomia, a curva ISLM, que a gente aprende no primeiro módulo de macroeconomia do primeiro ano. Sim. Que aí ali você vê o mundo acontecendo, você vai ver a teoria de Keynes, que você vai começar a ver que é o pai da economia moderna. Quando você começa a ver tudo isso, você começa a entender o quão importante é que todo mundo tivesse economia no colégio. Não é educação financeira só, é economia. Sim. Porque você começa a entender, até para o seu negócio, como que funciona o seu negócio em relação ao mundo, o seu negócio em relação à concorrência interna. Sim. E aí, essa sua formação te levou para São Paulo, certo? Foi isso, exatamente. E o que te fez, porque o mesa de decisão bati na mesa ou virei a mesa, tomei uma decisão, mudei o rumo e é o que justifica eu estar aqui hoje. O que aconteceu da balada para o Itaú, do Itaú para a balada e agora como síndico profissional? Me conte. É muito legal pelo seguinte, fazendo aí uma bio e pegando ali a história, né, vamos dizer assim, uma linha do tempo. Em 2001 eu entrei no Itaú, eu tinha trabalhado no governo do estado de São Paulo, no CDHU, foi meu primeiro emprego. Depois, quando eu me formei, fui começar a fazer os processos seletivos de trainee e entrei para o Itaú. Aí fiquei o primeiro ano e meio dentro de agência e fui para São Paulo. Foi aí que abriu a minha mente e que eu trabalhei com esses caras que são os melhores do Brasil que eu já tinha trabalhado. E aí fiquei ali sendo promovido e eu estou contando dessa questão com mais particularidade porque eu era promovido a cada 6 meses, seja por salário, seja por cargo. Você gostou da coisa? Eu gostei, eu estava performando muito. E aí trabalhava de domingo a domingo, às vezes pegava o carro, ia domingo de manhã para São Paulo, trabalhava até 4, 5 da tarde e voltava para Santos, porque aquelas 8, 9 horas de trabalho eu rendia mais do que 18 horas durante a semana e a hora extra era dobrada e o banco pagava sorrindo.
Então, era uma forma de eu ganhar mais dinheiro, de entregar mais para o banco, de destacar em relação àqueles caras geniais que a gente trabalhava junto, e era uma coisa que eu gostava. Você é competitivo? Eu já fui muito mais... Eu competia com meus irmãos. Mas então, isso tá no teu... Não, tá no DNA, mas hoje a maturidade faz ter uma competição sadia. Sim. Eu hoje não vou competir com um síndico. Eu vou trazer esse cara para mim para que a gente construa um legado maior e com certeza isso vai me trazer uma posição de destaque e só de eu estar em destaque eu já estou melhor que os outros. A competitividade está aí no resultado final, Exato. não no processo. O processo deixou de ser competitivo. Sim. E como nadador, e que a gente estava falando aqui antes do ar, como nadador, você tem um esporte solitário, quando você tem essa competição, vamos dizer assim, no sair da baliza e cair na água, quando você começa a enxergar no processo como um todo, deixa de ser a água e a baliza. Sim. Vira você ser um melhor atleta e assim por diante. E aí, lá no Itaú, chegou ali em 2001, quando chegou em 2009, um amigo meu, que a gente morou junto em São Paulo, que é de Santos, mas a gente morava junto em São Paulo, ele, cara... Eu pensei em abrir uma loja de roupa, mas não uma loja de roupa assim, a loja de roupa. E aí eu falei, bom, vamos ver. Eu tomei a decisão. Minha mãe naquele momento estava muito doente, com Alzheimer. Minha mãe faleceu em 2013, em 2009 a doença dela já estava no estado vegetativo. Eu quis estar mais próximo dela. E aí também, sendo muito sincero e muito transparente, era uma desculpa que eu queria ter também. Então, estar próximo da minha mãe era querer empreender, ou querer empreender era estar próximo da minha mãe, se comunicavam. E aí eu saí do banco, saí com uma boa rescisão, estava tudo bem, e abri uma loja de roupa onde hoje é um bar na Timbiras com Azevedo Sodré, que depois eu vendi essa loja para o Neymar. Para o Neymar, na verdade para a Rafaela e para a mãe do Neymar. E aí eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos com a loja aberta, um mercado fascinante, o mercado da moda. E um ponto maravilhoso. Na Azevedo Sodré, tudo tal. Só que o cara com USP-GV, o meu sócio, eu com USP e PUC, e a gente falhou. Porque a gente desdenhou tudo até então, Lara. Fazia evento, botava 7.000 pessoas. Fazia festa, botava 1.000, 1.500 pessoas. Ganhava dinheiro desde os 16 anos fazendo festa, empreendendo. E nem sabia que era empreendedor. Porque eu estou falando de 1994, 95. Ganhei dinheiro ali até 2001, quando entrei no banco. E aí parei de fazer evento. E aí você acha que você é invencível, que você nunca vai quebrar. E aí quando você acha que você nunca vai quebrar, você maltrata o dinheiro, maltrata a gestão, maltrata a tua, porque você acha que no final você sempre vai contornar. E o Itaú foi a melhor escola, mas o melhor aprendizado da minha vida, indubitavelmente, foi ter quebrado em 2011. E pouca gente sabe disso. Por quê? Como eu falei agora no início, eu, meus irmãos, somos uma família conhecida. Então, às vezes, muita gente acha que você está numa posição, não está vendo sua dor, está vendo ali a imagem, tudo e tal. Mas eu ali sofri, enxuguei, deixei de viver muita coisa naquele período. Isso é muito importante porque a tomada de decisão, o murro na mesa, foi em decorrência disso. E aí eu entrei para a Promar, que é a minha empresa hoje, que eu tenho com a Tati. A Promar é uma empresa que tem 52 anos, mas ela foi 52. Foi fundada em 23/10/73 pelo meu avô e pelo meu pai. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Quando voltei de São Paulo, eu fiquei com a loja de roupa e fiquei dentro da Promar, administradora de condomínio. E aí meu pai morreu em 19, minha mãe em 13, meu pai em 19. E eu e o Marcelo e o Rodrigo, os irmãos, decidimos não continuar com a administradora. Só que eu pulei de 10, porque eu saí do banco, para 19, quando meu pai faleceu e a administradora não parou. Nesse meio tempo, em 17, entrou uma pessoa na minha vida, Tatiana Marçaioli, que aí é importante porque o murro na mesa tem a ver com 10 até 17 e depois com a entrada dela. E aí em 19 a administradora acabou e eu fiquei só como Promar Síndicos Profissionais. Mas o que aconteceu? Nesse período que eu quebrei, por que foi a melhor escola? Porque mesmo sendo de uma família abastada, de uma família que nunca teve dificuldade, a gente estudou em colégios bons, eu fiz faculdade fora, então assim, eu não estava ali no mesmo patamar de grande parte da população brasileira. Sim. Minha mãe foi professora, meu pai empresário, então eu tive a chance de ter uma vida mais abastada, para não dizer mais facilitada. Só que o que acontece? Por ter tido tudo isso,
Quando você tem uma quebra, você tem que abrir mão das suas coisas, mas a sua família continua. Meus irmãos continuaram com a vida deles, meu pai até então também continuou, e eu sócio dele, mas eu tive uma vida espartana, e tá tudo bem. Continuei sócio dos mesmos clubes, continuei com uma série de coisas, então as pessoas não viram isso. Por isso que eu divido isso com as pessoas sem vergonha. Porque é normal. Um dos maiores casos de ter trabalhado no mercado da moda foi o Marcelo, dono da Farm, que ele quebrou 4 vezes. Ele vendeu 2 apartamentos no Rio de Janeiro, ele vendia roupa na feira, e a Farm só foi dar certo quando na 4ª ou na 5ª vez. E aí ele criou o maior grupo de moda do país e vendeu e ficou multimilionário. E ele conta isso para todo mundo. É muito legal porque quando eu fui visitar a fábrica da Farm para vender Farm na Clube Rio da loja, ele passou tudo isso. E aí chegamos em 2017. Daquele período que quebrou até ali 2016, 2017, eu precisava sair de onde eu estava. Então eu estava vivendo bem, estava tendo meu salário, trabalhava pelo 5º dia útil. E aí, trabalhando pelo 5º dia útil, eu não conseguia fazer projetos. E se fosse para ter uma vida espartana o resto da vida, ser pai de família, tudo, não seria um problema. Mas não seria o ambiente que eu cresci. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu continuava onde estava, ou eu fazia algo diferente de onde eu estava. E aí eu falava, cara, você fez festa com 16 anos, você botou 3.000 pessoas numa balada sem conhecer ninguém, você era o irmão mais novo de 3. E você fez, e os amigos dos teus irmãos, enquanto o Thiago era o irmão mais novo do Marcelo e do Rodrigo, em 3 meses o Marcelo e o Rodrigo viraram irmão do Thiago Marçaioli da balada. Também? Quem não quer ser irmão do rei da balada? Do rei da noite. E aí foi uma coisa que eu falei, cara, alguma coisa até aí eu não conseguia enxergar, Lara, eu não conseguia ver... A sua competência. E eu comecei a ter isso até de achar que eu não tinha essa competência, que foi sorte. Que a balada, que era um setor que eu atuei minha vida inteira, foi sorte. Deus sorriu para mim e falou, cara, você está fazendo bem, está divertindo todo mundo, continua. Só que eu falava, não dá para eu ficar 30 anos na vida profissional, nada contra ganhando o que eu ganhava ali, mas com potencial de ganhar 5, 10, 20, 30 vezes mais. Eu tenho uma planilha dos meus gastos financeiros desde 2012. Que bacana. 14 anos. E eu cheguei um dia para a Tati, peguei e chamei, vem aqui, amor. Estava no escritório, abri a planilha em 2012 e falei, era isso aqui que eu ganhava por mês. Quando ela viu, aí isso aqui que a gente ganhou mês passado, é coisa assim de 10, 25, 30 vezes. Então é uma coisa que eu cheguei, mas agora o mais importante é manter. E aí a tomada de decisão que eu atribuo a ela. Não tenho também vergonha alguma de dizer. A gente se conheceu em 2017, tinha me separado, a Tati também, minha filha tinha acabado de nascer, e aí eu virei para ela e falei, cara, tá pintando aqui umas propostas de síndico e tal, meu pai tá muito doente, ainda vivo, eu quero atuar eu atuando sozinho, eu tô indo bem de síndico, e tendo você, não é uma funcionária, é a esposa, é a sócia, e eu queria enveredar para esse lado. Com meu pai, se tiver que escolher entre meu pai e ser sócio dele na Promar, eu vou escolher o meu pai. Mas porque ele está muito doente, eu não sei quanto tempo de vida ele tem. Mal eu sabia que aconteceria 1 ano e meio, 2 anos depois, meu pai viria a falecer. E aí eu cheguei e falei, cara, ela virou... Thiago, eu conversava até com meu ex-marido dessa questão de síndico, porque a gente chegou no prédio, tinha tal... Eu acho uma coisa que... como foi o corretor de imóveis no início dos anos 2000, o corretor de seguro nos anos 90, é uma coisa que para o futuro tenho certeza que vai explodir, porque ninguém quer ser síndico. Eu nunca tive familiaridade só com você, como administrador de condomínio, não como síndico. Aí eu olhei aquilo e aí eu comecei a ver o seguinte, 1, 2 prédios já me dava a renda que eu estava tendo naquele momento. Eu falei, pera um pouquinho, eu consigo tocar uns 5... 8 prédios de síndico, então eu já vou ganhar 4, 5, 6 vezes mais do que eu estou ganhando hoje, mesmo sendo dono da minha empresa. Eu continuo dono. A única coisa é que você tem que ter uma responsabilidade civil criminal no condomínio, tudo. Aí, o meu pai estava ficando cada vez mais doente, eu falei, pai, eu não quero mais ficar na Promar, ser teu sócio,
se você quiser, se você não quiser continuar, ajuda a vender a empresa, tudo tal, mas eu vou seguir minha vida como síndico. Baita risco, porque eu estava abrindo mão de uma remuneração certa de anos e que ali eu dividia com um sócio que, era meu pai, meu mentor, um cara que eu aprendi muito. Meu pai era um cara extremamente fora da curva de inteligência, extremamente, um dos caras mais inteligentes que eu convivi na vida e ia para o desconhecido. Então, aos 39 anos, 39? Aos 30 em 2017, eu já estava como síndico, mas eu comecei a ficar só como síndico em 2019, ali já com 41 anos, eu fiz a migração de carreira. E aí é aquilo, vida estável, olha os dois irmãos, advogados há anos, numa cidade conservadora como é Santos, numa região conservadora como é a Baixada Santista, eu vou arriscar? Eu vou arriscar tudo com uma filha com 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade. Não dava para errar. E aí a Tati virou e falou, não. Esse comentário da Tati que me deu o combustível para, cara, eu tô com uma mulher que está correndo risco comigo, que eu tô construindo minha vida com ela, se eu falhar ela vai estar debaixo da ponte comigo, então eu vou. Ela foi o apoio. Se não tivesse a Tati, não tinha acontecido. Eu estaria ainda talvez na mediocridade. A mediocridade, para quem está nos vendo, não é pejorativo, é você ser mediano. É isso. Eu estaria na média. E tá tudo bem estar na média, porque a maioria das pessoas no mundo estão na média. Um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Os extremos, a extrema pobreza, a extrema riqueza, a extrema inteligência, ou a baixa nível intelectual de inteligência são extremos. Não é onde está o lugar comum. Exato. E aí eu falei, cara, eu vou arriscar. Comecei e aconteceu um fato que também foi uma outra virada que é importante ver a dificuldade. A pandemia fez o meu emprego explodir. Porque quando as pessoas ficaram dentro dos seus apartamentos, elas começaram a se degladiar. Os síndicos começaram a brigar também com os moradores, e aí ninguém mais quis ser síndico, porque não tenho dúvida, a humanidade piorou com a pandemia. Deveria ter melhorado, vendo tantas mortes, tantas famílias perdendo entes queridos, mas não. Então não teve nada disso. E aí, que daquele momento que eu tinha 3, 4 condomínios, durante a pandemia eu cheguei a 9, passou a pandemia, fui a 14, 19 e cheguei a ter 32 condomínios. Uau! E aí eu e a Tati, aí a empresa que era eu e a Tati, em 3 anos, hoje nós somos em 9. Eu tenho 4 síndicos profissionais trabalhando com a gente está formatando, acabou aparecendo o quadro de televisão, Papo com Síndico, que eu tenho na VTV SBT, o programa que está em desenvolvimento, e você vai lá, porque a gente vai falar de inteligência em condomínio e de eficiência em condomínio. É um programa meu e da Tati na TV Cultura, o Cindy Talks, que a gente vai falar e vai entrevistar semanal. E aí, que eu acho que é o segundo pulo do gato que acontece. E aí eu já acho que não é muito mérito de capacidade técnica, é o mérito do que você fala de executar. E aí eu falo aqui, não tem problema nenhum de colocar, mérito meu. É isso aí, é mérito meu, porque tem que ser dado crédito a quem de direito. Um belo dia, eu não cheguei, que eu falei como síndico em 2019, quando eu cheguei, 17, 19, já existiam N players no mercado. N síndicos que eu tenho o maior respeito, que me ajudaram, que estavam há 10, 15 anos no mercado e que eu tinha tudo para ficar ali respeitando a autoridade deles, olhando eles trabalhando. E eu fiz isso no primeiro, no segundo ano. Aí um belo dia, eu fui lá e falei, não, tá muito errado. Meu pai fundou o Sindicato das Administradoras de Condomínio nos anos 70, 80. Não tem um sindicato de síndico. Estava aberto, todo mundo podia ter feito isso, ninguém fez. Eu fui lá, juntei os síndicos, criei um grupo de WhatsApp, tem 70 síndicos, e a gente começou a conversar sobre legalizar a questão do síndico profissional. Aí eu falei, mas para legalizar eu preciso subir. Então beleza, bati na porta do Paulo Alexandre, deputado da nossa região. Paulo, não existe projeto nenhum tramitando, já houve. Alguém precisa tomar isso para si, a profissionalização da profissão de síndico. Profissionalizar o síndico profissional. Aí ele foi, criou um projeto, lançou no Cindy Experience, que eu vou falar de Cindy Experience. E aí eu virei e falei, quando eu mudei para Santos, tinha um evento chamado Expo Condomínio.
que era feito por um amigo nosso, do Rotary, Sim. que você conhece bem. E aí eu liguei um dia para ele e falei, cara, você vai continuar fazendo? Não, eu quero fazer. Faço evento, faço feira. Qualquer síndico poderia ter ocupado esse lugar. Qualquer empresário do mercado condominial poderia ter ocupado esse lugar. Desde que, olha aí, ligue os pontos. Sim. Desde que tivesse a experiência da balada. Da balada. Entendeu? É isso. Lidar com gente. É. E aí eu fui ter uma outra vertente que, apesar de muito técnico, apesar de entender, apesar de ter que ser comercial por força de vender o meu negócio, mas você é muito espontâneo, muito efusivo, tal, então você vende com facilidade. Não, um cara que é muito simpático não necessariamente é um bom vendedor. Exato. Só que aí eu virei e falei, cara, eu vou fazer um evento. Começou o evento por culpa da Tati e da Cláudia. 2 pessoas que trabalharam junto no shopping no início dos anos 2000, se encontraram num negócio de condomínio, vamos tomar um café, fizeram um evento chamado Dia do Síndico no Clube dos Ingleses, em 2023. Foram 350 síndicos, a gente contratou a Rafa Laranja, foi um evento de sucesso, a gente pediu para 14 empresas patrocinarem, para a gente poder pagar o jantar, o coquetel para todo mundo, e estourou. As pessoas saíram extasiadas, maravilhoso, não sei o quê. Aí um cara virou para mim e falou, cara, você precisa fazer alguma coisa diferente para um monte de empresa. Aí eu sentei com as 2, no fechamento do evento, não deu prejuízo, não deu nada, não deu dinheiro, mas não deu prejuízo, que era o que importava. E a gente se posicionou no mercado. Esse é o intangível. E quando a gente chega, Lara, e coloca que eu chego para as 2 e falo, meninas, a gente vai fazer uma feira. Aí a Tati ainda virou e falou, meu amor, eu sempre falo isso da Tati. A Tati tinha uma Ferrari numa garagem, que estava lá 8 anos parada, tal. Ela pegou a Ferrari e eu falo que ela é o Ayrton Senna, porque ela sabe dirigir a Ferrari como ninguém. Nossa, então ela extrai de mim o que eu tenho de melhor. Ela falou, amor, eu tenho certeza que você vai dar conta. Eu tenho certeza que você vai fazer a melhor feira do Brasil. Só que feira não é o teu segmento. Aí eu falei, não, tudo bem, beleza. Que aí é os murros na mesa que eu nem entendo de onde surge. Eu vou fazer. E vocês vão estar comigo, vocês são minhas sócias, me chamaram de sócia, elas não precisavam me chamar de sócia. Eu estava na Califórnia, vendo o AC/DC voltar a fazer turnê. Outubro de 23, em novembro foi o dia do síndico, nos ingleses. E aí eu comecei a chamar as empresas e eu fiz o primeiro no Saldanha, 35 empresas, 45 empresas em 35 estantes, 2.000 pessoas. E qual era o nome? Era Cindy Experience, aí já foi. Era o nome? Porque foi dia do síndico, aí a gente inventou o Cindy Experience. E aí as meninas falaram, não, você toca. A Tati e a Cláudia falaram, você toca. Beleza, a gente fez, aí terminou a primeira feira, como só foram 45 empresas, os caras ficaram alucinados, você tem que fazer outra. Aí eu falei, tá, mas eu não vou fazer mais em clube porque já não cabe. Como só foram, não. Foram 45. Não, é porque vem a segunda. Aí isso foi 21 e 22 de junho. Em 6 e 7 de dezembro de 24, eu fiz a segunda edição, a primeira no Parque Valongo. Foram 108 CNPJ, 5.000 pessoas. Dobrou. 1.800 metros. Teve de tudo e aí a feira explodiu, arrebentou. Segunda edição no Valongo, terceira edição do Cindy Experience, 2025. Foram 11.000 pessoas, 80 CNPJs, porque aí os CNPJs não queriam mais. Eram muitos CNPJs, 2, 3 por stand. Todo mundo queria sozinho, porque todo mundo queria o seu lugar, o seu momento de brilhar. E aí a gente começou a pesquisar com todo mundo que a gente começou a chamar do mercado. A gente começou a ver que o Cindy Experience era o maior evento condominial ou de networking condominial do Brasil. E aquele negócio começou com a esposa e uma amiga falando, não, vamos fazer um dia do síndico. E eu falei, não, a gente vai fazer a feira. E o problema, Lara, é que ninguém vê por trás do bastidor. Quando eu começo um Cindy Experience, eu começo na casa do 1 milhão para trás. Porque se o evento chegar e der errado, eu vou fazer acontecer com 10, com 20, com 50 empresas, com 100 empresas. Meu objetivo não é ganhar dinheiro. Você não fica rico fazendo feira. Você fica rico fazendo 20, 30 feiras. Fazendo uma por ano, eu não vou ficar rico. Ele traz os benefícios indiretos de valorização da classe, de valorização do meu trabalho como organizador. Só que também se eu falhar, e a gente tem aqui à nossa volta empresários que fecharam hoje o Cindy Experience, não é mesmo? E que está apostando nisso, no que eu estou falando. Isso entendeu? Está apostando na minha palavra, no que ela viu em outros eventos. E aí a responsabilidade é enorme, além do custo financeiro. E aí, assim,
Hoje eu tenho um evento que eu fui semana retrasada para São Paulo, num evento no Golf Clube de São Paulo. E aí quando eu cheguei as pessoas olham e tal. Aí a dona de uma das maiores administradoras de São Paulo, logo do Brasil, ela, quem é o Thiago? Aí sou eu. Aí você começa a ver um pouco do trabalho realizado, a gente começa a ver o que as pessoas que são famosas, óbvio, nos seus setores, nos seus segmentos. Eu brinco até o Joel, que eu via na borda da piscina e ficava trocando ideia, o amigo que nadou junto, e aí você vê o cara hoje na Copa do Mundo, a gente vê você sempre foi uma profissional competente, mas a gente vê você aparecendo, crescendo, fazendo podcast, fazendo o talk show. Aí você começa a ver, cara, eu estou criando tudo isso, estou junto com as minhas sócias fazendo tudo isso, e você às vezes não tem dimensão. Aí os caras perguntando, cara, me conta do teu evento. Falando que é uma coisa descomunal. Eu falei, não é descomunal, porque como o filho é meu, Sim. Eu não vejo o filho crescendo. Eu só vou lá, executo e ponto. Sim. Eu olho depois, quando a Magma vai lá, me mostra os vídeos. Eu vejo no alcance no Instagram, eu vejo quantas contas de síndico estão me adicionando todos os dias, no Thiago e no Syndic Experience. Sim. Então que você vê que você está trazendo retorno para o seu segmento. E aí é uma coisa tudo isso aconteceu, resumindo, porque eu estou falando pra caramba. Tudo isso aconteceu por uma escassez da minha vida, que graças a Deus eu não fui criado na escassez, porque talvez se eu tivesse sido criado na escassez, aquilo que eu estava vivendo por anos quando eu quebrei, estaria bom. A escassez da minha vida e uma conversa com a minha esposa. Por isso que o Sam Walton, todos os caras milionários dos Estados Unidos, isso serve para mulheres também. Eu só estou falando deles porque eles manifestaram e essa frase é atribuída a eles. Mas a decisão mais importante da sua vida é a decisão com quem você vai casar. E quando eu tomei a decisão de ficar com a Tati e o nosso casamento, mas melhorou 500%. Assim, trabalhando junto, empreendendo junto, porque até os problemas são comuns. Então as brigas por vontades próprias, elas se anulam em nome do CNPJ. E óbvio que a gente briga bastante como qualquer casal, porque a gente não é um casal tranquilo, a gente é um casal inquieto. Eu sou inquieto, ela é inquieta. E a gente tem os problemas que qualquer casal tem. Só que a gente tem muito amor, muita paixão, muito tesão no sentido de viver a vida junto, viver a vida matrimonial e tudo que está junto. É viver com a minha filha e com a filha dela, é viver com as duas cachorras, é viver com a empresa, com o Syndic Experience. E aí a gente fala, amor, a gente não é o Neymar, nem o Neymar filho, nem o Neymar pai, mas dá mais trabalho a gente separar hoje, então é melhor a gente não brigar e ficar feliz. Porque a gente tem empresa, tem Syndic Experience, tem filha, tem cachorro, e a gente brinca porque virou isso, virou uma piada. Então a mudança foi o papo com a minha esposa, o apoio da minha esposa para eu tomar coragem e falar, cara, você não vai ser esse cara a vida inteira. Se você fez tudo o que você fez com 16, 17 anos, é só você entregar dentro desse setor. Se você trabalhou com aqueles gênios todos no Banco Itaú, os caras de maior formação acadêmica que tem no Brasil, e você performava porque você era promovido todas as vezes, semestre a semestre, o que está aí dentro, o que está parado na garagem, a Ferrari na garagem que não aceleram, transfere para alguém acelerar. Então acho que a minha virada foi dividir com alguém e não querer resolver sozinho. Sim. Dividir com a Tati, passar para ela e falar, cara, o que você acha? Sim. Porque tudo bem, o brilhantismo, a genialidade estava ali, mas eu não queria, eu não tinha forças para começar. Sim. Porque eu estava ali, no mundinho, trabalhando pelo 5º dia útil. Nossa, Thiago, assim, e assim, querer estar disposto a ouvir. Né? Porque assim, à medida que você compartilha, você também está disposto a ouvir o que ela tem para dizer. O empresário tem que fazer isso. Justamente. Tati, esse programa é para você. Esse programa é para ela. Esse programa, assim, eu falo para todo mundo. A Tatiana foi uma mudança de chave da minha vida e que muitos empresários do mundo têm, só que eles não têm coragem de falar. Eu vou querer falar bastante do Cindy, porque numa conversa com a Tati, eu falei para ela, vocês criaram um modelo replicável. Eu falo muito de escalabilidade, então assim, qual é o modelo replicável? Qualquer ramo que pegue o modelo que você criou faz sucesso, entenda, faz sucesso, vírgula. Eu quero falar quando você traz a questão da execução, mas eu digo assim, o modelo é de sucesso. Sim. Claro que
quem está por trás, no bastidor é quem faz a diferença. Por quê? Porque o modelo está pronto, vocês construíram na realidade. Eu falo muito pelo case Rock in Rio. Você sabe que toda a organização do Rock in Rio, ela organiza, junto a uma instituição de renome de São Paulo, um curso para mostrar para empresários o case Rock in Rio de gestão do evento. Não que os empresários vão fazer evento, mas como a gente se organiza, qual é a visão sistêmica, como que a gente pensa. Eu tô louca para fazer esse curso, eu nem sei se ele ainda existe. Conectando fornecedores, como é que você conecta o cara do som? Quando ele monta, monta antes ou monta o palco? E detalhe, óbvio, monta o palco primeiro, depois o som. É altamente replicável, porque o Rock in Rio tem no mundo inteiro. O que eles pegam? O modelo e replica. E uma vez eu comentei com a Tati, vocês criaram um modelo, vocês podem ser mentores, consultores de como fazer um evento dar certo, sim, independentemente da área. Quando você traz a questão da execução, eu ouvi uma entrevista, eu adoro ele, Cristiano Ronaldo, e aí o repórter perguntando, vem cá, o que você faz? Você não só treina com os caras, tal, o que você faz pré-jogo, pós-jogo, tal? Conta o segredo. Ele falou, não, eu treino, tal, mas pô, você vai contar pra gente? Ele falou, vou, porque ninguém faz como eu faço. É a capacidade, e não é prepotência, Thiago. Ele está dizendo o seguinte, eu posso te falar todo o meu segredo, todos os meus planos, mas fazer como eu faço, ele falou, não é toda hora que eu tô a fim de treinar, não é toda hora que eu tô a fim de fazer a musculação, não é toda hora que eu tô a fim de... Mas ele vai. Então a capacidade de execução, como você bem colocou, sim, é o que faz a diferença. O que eu quero te perguntar é, ônus e bônus do síndico profissional, porque você está me mostrando, sim, olha, é um ramo altamente rentável, sim, tem um evento que absorve essas pessoas, esses profissionais, porque a gente não tem mais tolerância para amadorismo, sim, né? Mas assim, tem ônus e bônus. Para quem tá afim de entrar nessa, o que você tem para dizer? O cara que quer ser síndico profissional, primeiro, e aí agora também é um mantra, e eu gosto de falar, porque não porque a frase seja minha, porque talvez outro já falou, mas a gente replica, porque é um ponto de reflexão. Primeiro, para ser síndico, você precisa de duas coisas. Interesse e capacidade de resolver problema. Você é um resolvedor de problema. Ninguém vai te chamar para falar parabéns pela compra do novo aparelho da academia. Parabéns por limpar a piscina. Parabéns por renovar o para-raio do condomínio, SPDA. Parabéns por comprar produto de limpeza na melhor loja da cidade. E aí é o seguinte... Vocês só vão entender por trás da coxia. Mas todo mundo vai falar, eu tô com problema de vazamento no meu apartamento, eu tô com um problema que eu não sei se é da janela. Mas a janela é tua manutenção, você tem que fazer a impermeabilização dela, colocar ali. Mas aí a pessoa vira... Não, mas você tem que vir olhar primeiro. Então você tem que ser um grande resolvedor de problema. E o segundo, esse é com certeza... Se a pessoa não tiver isso que eu falei, a não ser que ela nasça com 50 prédios e delegue para 10 síndicos fazerem, você tem que gostar de gente. Se você não gostar de pessoa, você pode ser um baita técnico, você pode resolver todos os problemas de engenharia, você pode resolver todos os problemas de gestão financeira do condomínio, mas no final das contas, para apresentar tudo isso, você vai precisar apresentar para a gente. Então, que vão falar, né? E vão falar. Então, se você não tiver alguém para fazer por você... Você pode estar lá no escritório. Ninguém vai conhecer que a empresa é tua. A empresa vai ser daqueles que você mandou fazer. Então, acho que primeiro de tudo isso. Segundo, se capacitar por quê? A profissão de síndico não é regulamentada no Brasil. Ela consta no Código Civil, mas não tem uma formação oficial. Hein? O que falta é justamente talvez regulamentar. Muita gente até contra regulamentar, porque acha que aí muita gente vai ganhar dinheiro no mercado, mas quanta gente já não ganha dinheiro no mercado por não estar regulamentada? Sim. E aí você não tem nada, uma faculdade de síndico, de gestão condominial, você tem até MBAs, tudo, mas você não tem um curso de formação, entendeu? Já tem gente que está olhando isso e já tem gente fazendo, que aí já está, o MEC já olhou, já homologou, mas você não tem faculdade de condomínio, ponto. E o que acontece? A pessoa estudar, fazer todos esses cursos, gostar de gente, querer resolver problema, aí ela entra e é o seguinte, ela vai entrar sem nenhum prédio, ela vai cobrar mais baratinho. Você precisa mudar isso muito rápido, senão você vai pegar muito problema e vai ter pouco retorno. O que você faz? Turnover, vai embora do mercado. Você entende que não é bom para você aquele mercado. E não, eu peguei prédios, o meu primeiro prédio eu consegui cobrar um pouquinho porque era um prédio de um conhecido e as pessoas me conheciam. Foi o pai de um sócio meu da balada.
Então ele foi em muitos eventos meus com o filho dele, e aí ele falou, o moleque é bom, vou chamar ele. Mas eu não era tão moleque, já estava com 30 para 40 anos. E aí eu virei para ele me abriu a porta e eu virei síndico. Aí, Lara, é que eu acho que está o grande negócio. Você se capacitou, você gosta de resolver problema, você gosta de pessoas, você entrou para o mercado, você captou o cliente, você precisa começar a pensar empresarialmente. Bom, eu vou ter 2, 3, 4, 5, quantos condomínios eu aguento sozinho? Porque você maximiza toda a renda. Depois, você vai querer ficar com 5 prédios, às vezes você tem uma renda auxiliar, você tem uma aposentadoria. Não, eu quero porque eu estou na minha atividade laboral máxima, na minha idade laboral máxima, eu estou com um filho, vou ter mais 2, então eu preciso ser o síndico. Aí você precisa pensar como qualquer outro negócio, escalabilidade. Alguém vai ter que fazer. Ah, mas eu posso fazer eventos para síndico? Pode. Numa cidade, em algumas praças, é limitado. Já tem o Thiago fazendo em Santos com a Cláudia e com a Tati. Já fica ruim você fazer também. Mas você pode lançar o seu produto digital. O produto digital é uma possibilidade de você treinar outros síndicos. Você pode querer fazer o seu curso homologado pelo MEC e ser a primeira faculdade de condomínio. Você pode fazer uma relação com fornecedores do mercado condominial que ainda estão desorganizados e você ser um mentor deles, pega a Lara Matos, coloca todas as empresas de condomínio dentro que fornecem para você dedetização, desratização, empreiteira, empresa de limpeza de piscina, de material de limpeza, joga todo mundo e você vai ser o síndico que tem 3 prédios, mas você vai estar dando o curso de capacitação do teu fornecedor. Aí o teu fornecedor fala, esse cara vendeu para mim, você de repente já tem uma oportunidade de virar sócio do cara no negócio dele. Um Shark Tank tem uns 7%, 12%. Então eu só falei aqui, Lara, as oportunidades que o setor, e que no setor automobilístico dá para fazer a mesma coisa. No setor de construção civil, a mesma coisa do que eu estou falando. Olha que universo. E assim, no setor de estética, a mesma coisa. Você pode chamar os fornecedores de estética. Não, mas o meu fornecedor de estética é a Avon. O que eu vou ensinar para o dono da Avon? O cara a mulher é o cara mais fera que tem em mercado, mas de repente ele pode criar uma linha mais popular para vender na classe C, D e E, se a marca permite, é um posicionamento de marca, e aí precisa vender no varejo. Será que já tem isso? A Avon já tem isso? Não sei se tem. A Natura pode ter, a concorrente. Então, esse tipo de coisa é você começar a pensar fora da caixa, por quê? E aí que é outro pulo do gato. Quando você traz todos os empresários, e o Cindy Experience foi uma baita escola para mim, eu começo a escutar todo mundo. A dor, não é o cara meter o bedelho na minha feira, também, mas é escutar o seguinte, cara, eu tô vendo que você criou uma feira, cara, eu queria fazer um curso disso, de limpeza em condomínio. Tem um cara que tá para fazer aí. O cara tá no Cindy Experience, anunciou, ele falou, Thiago, eu vou começar pequenininho e tá difícil para mim, mas eu preciso estar lá porque eu vou vender meu produto para o grande público, meu curso, tal, papapá. Falei, então deixa eu te dar um toque, amigo. Lá vai ter umas 7, 8 empresas de mão de obra terceirizada. Teu primeiro dia, tua primeira tarde, chama alguém que está contigo, esposa, filho, algum parceiro sócio, deixa ele lá no stand e você vai nas empresas, porque ali você já vai vender curso o ano inteiro. Aí o cara, é verdade. Inclusive, na hora de escolher seu stand, procure escolher perto de uma dessas empresas. Porque o primeiro cliente seu do Cindy Experience não é o síndico que está passando. O primeiro cliente do Cindy Experience é o teu vizinho de stand. Que tem cases, inclusive, desses. Desses, né? Exatamente. E aí, no Cindy Experience, para terminar, eu vou ter 32 palestrantes em 2 arenas de conhecimento. Cada arena de 7 a 8 palestrantes. Então, de 28 a 32. Arena 1, Arena 2, 7 a 8, 7 a 8, de 14 a 16. E no sábado, 14 a 16. Quem? Vocês conseguem adivinhar? Quem? Como já dizia Raimundo Nonato, quem estará presente palestrando no Cindy Experience? Raimundo Nonato, Lara Matos. Eis quem vos fala. E vai estar lá. Por quê? Porque o Cindy Experience não é mais só para condomínio. Isso. O Cindy Experience conversa com a sociedade civil. E é isso que eu ia te falar. Você tem noção do ecossistema que você está criando? Tenho muito mais do que a noção, a responsabilidade. Porque se falar para vocês, como eu falei aqui já, eu não fico milionário com o Cindy Experience, então não tem nem o retorno financeiro para premiar.
tem um retorno de posicionamento, de relacionamento, de mercado e tal, mas a responsabilidade, eu tenho às vezes vontade de, cara, não vou, porque às vezes você carrega um monte de gente trabalhando para você, às vezes você tem que sentar com o dono da agência, com a assessora de imprensa, com a produtora, com as sócias, com todo mundo que está junto, e às vezes você está com tudo na tua cabeça e você tem que ser empresário, gentil com todo mundo, para todo mundo trabalhar por você. É isso que é. Então é uma coisa que é um evento que, se você é um cara que é um idiota, um babaca, você não vai muito longe. Então você tem que ser sempre simpático, sempre atencioso, sempre, e cansa você ser, não é você não ser você, mas é você ser bom 100% do tempo, e às vezes você não quer fazer Cindy Experience naquele dia. Eu já perguntei isso para Tati, se eu parar de fazer, alguém vai fazer? Tirando vocês duas? Ela virou e falou, ninguém fez antes de você e antes da gente. Mas não sei se vai parar. Eu falei, talvez por a gente ter feito as pessoas queiram fazer hoje. Mas eu virei para ela e falei, eu não posso virar as costas, eu não tenho apego ao evento, e nem ao legado, porque eu acho que isso é uma questão sucessória. Naturalmente aparecem novas pessoas para fazer, e se você tiver apego, dói muito mais. Sim. Então se você não tem apego, eu não tenho. Mesmo porque eu sei meu lugar, eu sei o que eu construí, então posso continuar com mais 10 edições. Se não der para continuar, Lara, ok, criei uma história, criei muito conteúdo, criei muita coisa junto com as meninas, e a gente vai marcar a história como marcou quem veio antes de mim, o cara que eu liguei para pedir autorização para fazer. E até porque eu lembrei dele, é o meu setor. Mas eu vou te falar, sem spoiler, provavelmente em 2027 Cindy Experience não ficará mais só numa praça. Já irá para pelo menos uma segunda, se não uma terceira praça. E em 2028, aí é os murros da mesa que... Em 2028 vem desafios aí, mas desafios muito maiores. Aí realmente não é a maior feira de condomínio do Brasil porque eu faço ser a maior feira. É porque aonde ela pode estar não tem como não ser a maior. Aí ela vira uma das maiores feiras de negócio do Brasil. Mas isso depende de muita coisa, a gente tem que esperar o tempo, tem que esperar até como a economia vai estar, tem que esperar como é que o mercado vai ver. Essa edição ela é disruptiva porque eu trago palestrantes de fora do mercado condominial, eu cresço a feira num centro de convenções, num grupo que é o maior grupo de feiras e eventos do mundo, que é o Grupo GL, que é um grupo francês, é um grupo de fora, e aí você começa a ver como é que o mercado se comporta com isso. E a gente desenvolveu o sistema para o Cindy Experience, você começa a profissionalizar mais, porque o sistema ele me metrifica. Nessas 11 mil pessoas que passaram pelo Cindy no ano passado, eu tive em torno de 1.200 síndicos. Parece pouco, mas não é. 1.200 síndicos em uma feira. Muita gente. É muita gente. Só que, de repente, se nesse forem, em vez de 11 mil, 10 mil, 9 mil, mas eu ter 4 mil síndicos e a gente vê que esses síndicos está 50% na Baixada, 50% está no resto do Brasil, opa, pera um pouquinho. Tem um mercado que... E eu precisei olhar isso, eu precisei investir recurso nisso. Que aí é quando você começa a ser executor. Tá bom, se eu for ficar todo ano aqui em Santos, eu não preciso mais fazer cadastro. Sim. Mesmo porque por LGPD eu não posso compartilhar. Sim. Até pode, no preenchimento da ficha você poderia. Mas você não deve, porque isso não pode ser um ativo que você venda, porque você está vendendo os dados das pessoas, não é legal. E então, se eu vou ficar aqui, por que agora? Se eu preciso olhar para o lado e ver que tem condição de um evento muito maior, aí eu preciso olhar fora do que eu tenho hoje. E fora do que eu tenho hoje é trazer gente fora do mercado condominial, porque quando eu trouxe só gente do mercado condominial, eu não tive aderência de público. Então eu tinha palestras ali com 30, 40, 50 pessoas e historicamente é o mais engraçado. Eu falo isso para todo mundo. A palestra mais cheia da história do Cindy Experience foi uma palestra, foi do meu irmão, do Marcelo, que ele foi falar no primeiro dia da primeira edição, então talvez tenha sido isso, sem tirar o mérito do Marcelo. Tinha ali 200 pessoas, estava abarrotada. Depois que viram o que era a palestra, a gente não conseguia. A palestra do Rogério Santos na primeira edição foi lotada também. Só que ali era o prefeito da cidade. Então eu comecei a ver que o pilar educacional do Cindy Experience é muito importante, mas é importante que o palestrante também palestre com pessoas que têm interesse no conteúdo.
Então chegou lá, tem numa praça de palestra de 30, 40 lugares, você tem 30, 40 pessoas, o palestrante é vitorioso. Sim. Ele é vitorioso, porque ele lotou o que estava ali. E às vezes se ele tiver 10 pessoas de 30, pode ser que naquele horário não tinha tanta gente. Ponto. O que importa é o entretenimento. E outra coisa, a tudo que você vai trazer de conteúdo, que a gente está fazendo aqui agora, gerando conteúdo, isso vai ficar para sempre. No YouTube, nos meios de comunicação. E o mesmo acontece lá. Você como palestrante vai ter teus cortes, vai ter tudo que você falou, uma pergunta que de repente só naquela palestra fizeram e as pessoas vão começar a ver o valor agregado. Se não der certo, no ano que vem eu vou mudar de novo. Então eu não vou mais fazer 32 palestras porque o cara não tem interesse. Se der certo, eu não vou fazer 2 arenas de conhecimento, eu vou fazer 5 arenas de conhecimento. Eu vou trazer 70 palestrantes, 80 palestrantes. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que, naquele evento de condomínio lá, não tem condomínio, tem um monte de coisa de produtividade, de empresariado, disso. E aí a gente começa a buscar, vamos dizer assim, um melhor cenário, não só para o mercado condominial, mas para a região como um todo. Excelente. Nossa, Thiago, que aula, que energia, você está de parabéns. Eu não tenho dúvidas de que vai ser um sucesso e eu só tenho que te agradecer a oportunidade de estar perto. Eu que agradeço. Conte comigo, farei o meu melhor. Eu sei, por isso que eu chamei, porque eu já sabia que ia ter o melhor. Eu que agradeço você deixar contar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, porque igual a minha deve ter um monte de história no mundo inteiro. Só que eu acho que a execução está nisso, você contar, desprendido de qualquer vaidade ou de qualquer medo de insucesso. Porque talvez esse medo de insucesso é o que esteja na cabeça de milhares e milhões de pessoas e você pode ajudar as pessoas a vencerem isso. Se você nem vai saber, mas se você ajudar, o seu papel no mundo já valeu por mudar a vida ou por impactar a vida de uma pessoa. Excelente, hein, gente? Então espero que você tenha gostado. E aí, em forma de agradecimento, temos aqui um docinho com a nossa marca. Ai, Tati, esse é pra você. Tudo! Essa é brincadeira entre eu e ela. Eu ia fazer no ar. Deixa eu ver. Ai, não, vai pra Tati. Eu fiz tantas declarações de amor. Vai pra Tati. Mas é porque vai pra Tati é que vai ser compartilhado comigo. Eu compartilho tudo. Isso aí, obrigada. Obrigado você, viu? Um prazerzaço. E espero que você tenha gostado. Eu não tenho dúvidas disso. Afinal de contas, empresários de sucesso sempre têm uma boa história. Então aguarde o nosso próximo episódio aqui no Mesa de Decisão com alguém que inspire, como foi hoje com o Thiago Marçaioli. Bora lá!